Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu não gostei para a gente saber. Compartilhe para que a gente possa expandir a extensão do nosso trabalho aqui pelo YouTube. Bom, gente boa, eu gostaria de agradecer, como sempre faço aqui. Gratidão é uma expressão de carinho, de afeto. Então eu tenho muita gratidão por todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores aqui do canal. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim e também a professora Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos a mais um vídeo. Bom, nós estamos na segunda lição sobre o estudo sobre o Concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. Nós, na última aula, estudamos a caminhada daquela comunidade que expandiu, né? Antioquia, que expandiu, enviou seus melhores pregadores, que fizeram toda uma pregação por toda uma grande parte do Baixo Mediterrâneo. Então, algumas comunidades gregas, outras comunidades latinas. E ao retornarem para casa, contam tudo o que aconteceu, as maravilhas, o Espírito Santo derramado sobre os pagãos. Porém, no meio desse interim, surgem, vindo de Jerusalém, pregadores ditos judaizantes. Pessoas que não haviam, naquele momento, compreendido profundamente o que era o cristianismo, mas se colocaram, às vezes até, podemos dizer assim, que motivados por um sentimento bom, um sentimento de vou fazer alguma coisa diferente, mas lhes faltava um pouco de conhecimento sobre a profundidade do Evangelho, a profundidade do Espírito Santo, e fazem isso de uma maneira deslocada. Chegam a Antioquia, e algumas, e pelo caminho, claro, fizeram isso também, com a seguinte notícia, que antes de ser cristão, era necessário ser judeu. E aí colocaram práticas como a circuncisão e tantas outras coisas. Bom, Paulo e Barnabé são enviados pela comunidade de Antioquia para Jerusalém. E aí, falei na última aula, isso é um sinal de unidade. O sinal de unidade que existe entre as comunidades que se formaram após Jerusalém e que tem em Jerusalém a cátedra, ou seja, o local de onde deve emanar as certezas da fé. Então, Paulo e Barnabé são enviados a Jerusalém, são acompanhados até parte do caminho, mas chegam a Jerusalém e se reúnem com os apóstolos, de maneira especial com Tiago, irmão de João, e Pedro. E aí, na última aula, nós vimos como é que foi esse encontro. Então, Pedro se coloca, pela sua própria experiência, se posiciona a favor da evangelização dos pagãos. Segundo ponto, Tiago também se posiciona a favor deles, após ter ouvido Paulo e Barnabé falarem das maravilhas que foram feitas. Porém, há um problema, né? Há um problema. Nós não podemos, Tiago levanta a tese, nós não podemos nos esquecer que grande parte desta comunidade tem dentro de si, no âmago de si, todas as tradições de Israel, todas as tradições do Antigo Testamento, todas as tradições. O judaísmo é algo conhecido e os judeus são assim, e nós não podemos criar uma distensão com eles. Nós viemos para somar, não para dividir. Então, é o tema da aula de hoje. Quais foram, de fato, quais foram as questões que foram levantadas, ou seja, as condições que foram estabelecidas pelos judeus cristãos, para que este encaminhamento entre os pagãos pudesse acontecer da melhor maneira possível. Então, nós temos aqui algo que é muito interessante que Lucas quer deixar, ou seja, nós como cristãos, nós não estamos, em meio a uma cultura que não é própria e nem, digamos assim, hegemônica a nossa, nós devemos tratar com respeito.
E isso também é algo que se aplica a nós, ou seja, no ambiente onde que existem comunidades cristãs, nós também temos direito a esse respeito. Nós não devemos fazer nada que ofenda a fé dos outros, mas também devemos salvaguardar o respeito à nossa fé, porque essa é uma prática que nós fazemos. Então, é um caminho de ida e de volta. Então, isso é algo que é muito importante para a nossa reflexão nos dias de hoje, né? Como é que a nossa tradição, como é que a nossa doutrina, como é que a nossa cultura religiosa, como é que a nossa teologia, ela é respeitada ou desrespeitada pelas os outros credos. Então, qual é a nossa postura? A nossa postura é sempre uma postura de respeito. Porém também deixo aqui, como disse São Tiago, uma postura de zelo, né? Então, nós vamos ver no texto de hoje que São Tiago não concorda simplesmente em receber os pagãos sem condições. E ele coloca algumas condições. Em respeito aos de origem judaica, nós vamos estabelecer 4 coisas. Que coisas são essas? Abstenham-se das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas ao sangue. Então, das carnes sufocadas e do sangue. Melhor separar aqui. E isso em si tem um porquê. Primeiro, as carnes oferecidas aos ídolos, elas eram oferecidas em grandes rituais, em grandes banquetes. E nesses banquetes, vocês podem imaginar que era um banquete ritual. E conforme a divindade que estava sendo... Era um vale-tudo, né? Então, pessoas bebiam demais, comiam demais e faziam práticas que não eram muito sadias à vivência da comunidade. Segundo, a impureza. A impureza, propriamente aqui, não é simplesmente uma questão de cunho moral. Não é só isso. A impureza aqui também ela é relacionada à maneira de pensar. Maneira de pensar que está atrelada aos cultos idolátricos, onde muitas vezes as pessoas se pervertiam, se promiscuíam, as pessoas se prostituíam com um sentido religioso. Então, e acabavam se tornando escravos dessa vida. Tanto aqueles que viviam dependiam da comida que vinha dos templos onde as carnes eram oferecidas aos ídolos, porque nesses banquetes as pessoas tinham comida, né? E tanto da impureza. E a impureza que levava muitos homens e muitas mulheres a se prostituírem pelas divindades. As carnes sufocadas e do sangue. Tudo isso, embora tenha uma conotação higiênica também, é para que as pessoas do paganismo que se voltassem ao cristianismo deixassem a religião. Eu não tenho nada, eu não vou atrás da carne, eu não vou atrás do sexo, eu não vou atrás deste sangue e de outras coisas para a minha vida, eu não preciso mais disso, então eu vou me afastar disso. Então essa visão que Tiago tem, ela salvaguarda o respeito que se deve ter aos judeus pela vida, pela caminhada e pela tradição que eles têm, porém cria uma barreira entre aqueles que se converteram do paganismo para que eles não tenham a tentação de voltar para lá. Então essa é uma lógica muito interessante. No versículo 21, porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Ele vai fazer uma lembrança de que os cristãos não estão para tomar o lugar de ninguém, eles estão para apresentar um caminho de fé, e esse caminho de fé não pode colocar algo que seja escandaloso àqueles que não fazem parte, aqueles que vêm da lei de Moisés e que seguem essas prescrições. E, por outro lado, como disse, vai fazer com que aqueles que vêm do paganismo não se deixem enrolar e nem seduzir. Essas prescrições já faziam parte da lei mosaica exatamente por causa disso. Porque aqueles que abraçavam a fé judaica e os judeus não tomassem contato com isso.
Claro, porque um ambiente de festa, um ambiente de liberdade, de libertinagem, até de promiscuidade, para pessoas de um senso moral fraco e de uma, digamos assim, de uma avidez pelo momento, pode ser um ambiente muito propício à degradação. Então os judeus guardavam isso e eles apresentam isso como um caminho, porque é um caminho que vai passar sim por uma compreensão profunda da fé, porque não adianta eu colocar regras e normas se eu não fiz a experiência de Deus, se eu não fiz a experiência daquilo que Ele me basta. Deus me basta, Deus é necessário, Deus é suficiente para a minha vida, né? Se ainda existe na minha vida aquela margem para que eu vá buscar no mundo as imundícies, né? Então eu não tive a conversão, então eu não tive a mudança de vida. E é exatamente isso que Santiago vai apresentar. Então os cristãos, em sua origem, eles não devem ser desrespeitosos com as tradições passadas e com a fé dos outros. Não. Eles devem mostrar algo a mais. Eles devem mostrar que estabelecem-se no meio daquelas comunidades para somar. E que a fé em Jesus Cristo, ela é sim absoluta e única, necessária para a salvação. No entanto, devemos lembrar que nós não impomos a nossa fé, nós propomos ela. E nessa propositura de fé, nós temos que ter boas relações com as comunidades, com os estados, e também devemos lembrar que isso é uma coisa que vai se dar paulatinamente. E Santiago propõe isso como uma única renúncia, ou seja, abster-se das mesmas coisas que os judeus se abstêm. Ou seja, uma comunidade onde nós vamos ser irmãos, eu não posso ser tão diferente. Ou seja, eles deixaram a lei de Moisés, nós deixamos o paganismo e seguimos Cristo. Então, cada um fez a sua parte de vida de sacrifício. Então, essas imundícies aos ídolos, as carnes sufocadas nos santuários pagãos, elas eram carnes que eram sacrificadas às deidades, né? E essas deidades, isso é contestado tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo, né? É um só Deus, né? É um só, Deus é um e único, nós cremos nisso. Então, Santiago vai fazer essa fusão. Isso é muito interessante, né? Porque qualquer tolo, mesmo que absoluto, né, vai perceber que isso é uma porcaria, né? Que os pagãos que se tornam cristãos não podem continuar escravos ao paganismo, né? Eles devem se libertar desses tipos de coisas para não perturbar, primeiro, a sua sensibilidade, a sua espiritualidade, e segundo, para não perturbar aqueles irmãos que partilham da mesma assembleia, mas que não são de origem pagã. E a impureza, provavelmente, aqui quando Santiago coloca, ela não é dentro de um discurso de moralidade, né? Mas dentro de uma moralidade geral. Ou seja, essa impureza, ela está ligada ao próprio conceito da palavra. O que é puro? É aquilo que é único. Então, nós dizemos que a água é pura quando é só água. Agora, se eu misturo barro, se eu misturo sal, se eu misturo óleo, ela se torna impura. Não que a terra, não. É porque ela não é mais uma coisa só. E em um dado momento, esta coisa que não é uma única, ela pode se tornar outra diferente daquela que ela era. Então, o conceito de afastar-se da impureza é isso. Ou seja, se eu sou cristão, eu vou seguir a fé em Cristo. E isso serve também para os judeus. Se eu sou cristão, eu vou seguir a fé em Cristo, eu não vou seguir o judaísmo. Eu vou abandonar as práticas judaicas. Então aqui ela tem uma ambivalência. E quando ele vai tratar dos animais sufocados, do sangue, são elementos básicos, que desde a lei de Moisés, elas são
ensinadas até mesmo por questões de higiene, né? Existem várias doenças. Num ambiente em que nós não temos antibióticos, nós não temos... Isso era muito importante para salvaguardar a própria vida das comunidades, né? E eu nem vou entrar aqui nas questões em que Santiago está falando de impureza do ponto de vista moral, da moralidade, ou seja, a permissividade dos cultos pagãos, a promiscuidade que havia nas celebrações, as deidades pagãs. Não vou entrar aqui nesse mérito, porque alguns grupos pagãos não chegavam a esse nível, né? Porque eram pessoas que faziam as suas preces do seu jeito, a terra, a lua, o sol, né? Não chegavam, também não iam para o lado dos sacrifícios humanos e tantas outras coisas mais que a gente vai falar aqui depois. Mas Santiago, ele quer deixar bem claro que isso é uma expressão de respeito, tanto o respeito para com a tradição judaica, tanto o respeito para com a tradição dos pagãos, a tradição pagã mesmo, para que eu não ofenda e não me deixe e não seja ofendido por essas realidades. E ele coloca o proceder dessa nova mentalidade, ou seja, é uma mentalidade que para nós pode parecer ultrapassada, é claro, né? Mas Tiago, ele coloca que elas devem ser aceitas, né? Para que elas sejam de fato reconhecidas como uma atitude de respeito. E aí no versículo 22, então, pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos e a toda a comunidade escolher homens entre eles para enviá-los a Antioquia, Paulo e Barnabé. Judas tinha o sobrenome de Barsabas e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Na prática, tendo dado a sua opinião favorável, Pedro e Tiago tomaram a decisão e colocaram ela nas mãos do apóstolo Paulo e de Barnabé. E dão liberdade para eles continuarem o trabalho. No entanto, o que eles querem fazer aqui? Eles querem deixar bem claro às comunidades de Antioquia, né, que ao retornarem acompanhados com enviados dos apóstolos, homens que eram conhecidos, não surja nenhum tipo de controvérsia, não haja nenhuma dúvida que eles estão falando em nome da igreja, eles estão falando em nome de Cristo, eles estão falando em nome dos apóstolos. A comunidade de Jerusalém, ele delegou pessoas de confiança para acompanhar, são os delegados de Jerusalém. Como, de certa maneira, Barnabé tinha feito em seu tempo, né? Então ele toma essa decisão ela é tomada em conjunto e eles são enviados, acompanhados. Eles foram escolhidos Judas, chamado Barsabas, e Sila, homens de alta estima entre os irmãos de Jerusalém e de Antioquia. Então, por intermédio, enviaram a seguinte carta aos apóstolos, e os anciãos e aos irmãos de origem pagã de Antioquia, Síria, Cilícia. Saudações, né? Então, essa é a carta apostólica, a primeira carta apostólica que nós temos. Esse nome não mudou até os dias de hoje. O Papa, a Sé Apostólica, quando ela se pronuncia através de uma carta apostólica, né? E essa carta apostólica, ela é a síntese que vem responder. Então, a carta apostólica, ela é uma carta de conciliação, né? O termo é um termo que foi apresentado, mas é uma carta, é um documento conciliar, é um decreto conciliar. O que é um concílio? É um conselho. Mas um decreto conciliar, ele serve para quê? Para conciliar, para unir num só ponto ou em pontos comuns a questão. É para sanar dúvidas. Então, todos os concílios que ocorreram a partir desse dia, eles têm como finalidade isso: sanar dúvidas, sanar diferenças da fé. Este momento é sobre como viver
o básico, como viver, como ingressar na fé, como se manter na fé, como caminhar na fé, como manter o respeito, né? Então é o primeiro ponto de partida, é o básico daqui. Então, uma carta apostólica que tem o dever de ser um decreto conciliar que é levado com a autoridade dos apóstolos e com os seus emissários. Então, isso vai ser na história da igreja a estrutura autêntica, né, da fé. Então, quando o Papa envia uma carta, quando o Papa direciona uma carta apostólica a comunidades religiosas, a comunidades, a dioceses, a conferências episcopais, ela tem isso. É a igreja querendo conciliar, querendo exortar, né? Então, temos essa dignidade. As cartas que Paulo escreveu, elas são cartas conciliares, elas são cartas, são exortações apostólicas. Então, essa nomenclatura ela vai se expandir. Bom, os apóstolos e os anciãos irmãos de Antioquia, Síria, Cilícia, entendem que aquela carta é direcionada a eles. E ela tem como cunho fundamental saudá-los, primeiro saudá-los e depois tranquilizá-los. Aquilo que os apóstolos Paulo e Barnabé estão fazendo está de acordo com aquilo que deve ser feito, né? No versículo 24, temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, né? Transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado a incumbência. Aqui é outra coisa. Não é qualquer pregador que fala em nome da igreja. Ele fala em nome da igreja quando ele fala aquilo que a igreja fala. Quando ele quiser colocar qualquer coisa diferente, ele tem que ter um mandato próprio para aquilo. Não é da noite para o dia que as normas mudam, que a doutrina muda, que a teologia muda. Então, nessa primeira declaração também temos isso, o respeito à posição jurídica daqueles que ensinam a doutrina dos apóstolos. Paulo e Barnabé fizeram toda aquela caminhada, passaram por tudo que passaram, mas em nenhum momento eles transgrediram com a sua pregação. Eles falaram aquilo que haviam ouvido, aquilo que haviam escutado. Eles não intuíram nada. Eles não construíram uma pregação fora do contexto. Então, nós vamos deduzir desta afirmação que existia já naquele momento uma estrutura extremamente hierárquica que conduzia a vida cristã. Gente, isso é algo que, posso dizer, só a fé católica, apostólica, romana tem. Desde Jesus, passando por todos os apóstolos, por todos os papas até hoje, nós temos esta autoridade. Temos, desde o princípio, o respeito com a ortodoxia. O que é ortodoxia? Aquilo que foi dito, foi falado, só foi modificado, só foi ampliado, só foi reestruturado a partir de muita conversa, de muito diálogo, né? Isso é algo importante. Não é próprio da fé cristã, católica, apostólica, romana, ter uma ideia na cabeça de um líder, ele já juntar um grupo aqui, lá e formar outra igreja e sair multiplicando os seus pensamentos. Eu me lembro de uma frase de Dom Estevão Bittencourt, que ele dizia o seguinte: quem não pensa como vive acaba vivendo como pensa. A fé cristã ela é muito bem pensada. A teologia, a moral, a catequese, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, ela é, desde a sua origem, fruto de muito diálogo, de muita conversa, de muita discussão, de muita ponderação. E nada há nessa estrutura que nos faça pensar que nós, da noite para o dia, podemos dizer que A é B e B é igual a C. Não. A é A, B é B, C, não sei. Então vamos conversar para ver se C é C. Antes disso, nós mantemos o quê? Nós mantemos a ponderação, nós mantemos a prudência sobre certas coisas. Então, existe uma autonomia em pregar? Sim, ela existe.
né? Mas pregar dentro daquilo que é edificante, daquilo que é construtivo, né? Não daquilo que é dissuasivo, dispersivo e irritante. As pregações da fé católica apostólica romana, elas não podem ser irritantes. Irritantes, ou seja, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esta é a tese. Crer em Jesus Cristo, seu único Filho, na unidade do Espírito Santo, Pai. Então, essa é a nossa, o credo nosso é o mesmo credo desde os apóstolos. Então, nós temos que entender essa relação. Isso é o que essa parte do Concílio de Jerusalém tem. Tudo o que acontece dentro da fé cristã, ela passa por esse grande diálogo. Então, esses homens que foram enviados, os apóstolos, foram enviados por uma comunidade. Foram enviados por Antioquia, fizeram toda a sua pregação. Aqueles homens que chegaram a Antioquia falando da circuncisão necessária para a salvação, aqueles homens não foram enviados nem por Jerusalém, nem por Antioquia. Eles estavam falando da vontade deles. Aquilo que eles imaginaram, porque eu acho que é necessário, não faz parte do pensamento cristão. Desde os dias de hoje, tudo aquilo que nós quisermos pautar como realidade, Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico, manuais e rúbricas de liturgia, grandes obras de teologia, de exegese, de cristologia, todas elas estão aí. Até coisas que são modernas, que a gente teve que pensar agora, doutrina social da igreja, tantas coisas que são muito modernas, nós tivemos que... Ninguém fala coisas em nome de Jesus Cristo, dizendo que ele fez isso, ou ele faria isso se estivesse aqui. Isso é muito interessante. E quem faz isso hoje, me desculpe a sinceridade, não entendeu, como disse Tiago, aqueles dois homens que andaram por aquelas bandas de Antioquia. Não foram enviados por nós, são apenas encrenqueiros. Né? Encrenqueiro a gente tem em toda a família, também não podia faltar na nossa, mas com boa atenção a gente tem que saber entender. Como é que a gente entende? Conhecendo bem a nossa fé, porque muitas vezes a gente vive a fé dos outros achando que é nossa porque a gente não conhece a nossa. Conheça a sua fé, estude a sua fé, entenda a sua fé, porque isso um dia lhe será muito caro, né? Quem não ama aquilo que... não se ama aquilo que não se conhece. Santo Agostinho disse isso. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Porque se eu disser que amo uma coisa que eu não conheço, eu posso estar amando uma coisa que eu deveria detestar ou odiar. Odiar é a palavra muito forte, mas repudiar, né? Então, conheça bem aquilo que você segue, aquilo que você professa. Né? Não é muito difícil. Catecismo da Igreja Católica tem PDF para tudo quanto é canto aí. E a Sagrada Escritura, meus nobres, é o livro mais antigo em publicação que se tem ideias. Nós criamos, nós fizemos grandes evoluções em cima disso. Bom, chegando em Antioquia, os colaboradores foram louvados por tudo aquilo que aconteceu. Porém, aqueles homens, né, eles não foram bem aceitos e possivelmente seguiram o seu caminho, foram instruídos a fazer. E junto com Tiago, com Paulo e com Barnabé, aqueles homens, eles foram dizer que aquilo que Paulo fez, aquilo que Barnabé fez, é algo a ser valorizado, porque o versículo 26 diz exatamente: homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os apóstolos estão com eles, né? O louvor a esses dois colaboradores, ele também motiva aquela comunidade a manter-se fiel à fé, né? Enviamos Judas e Silas como que em viva voz vão expor as mesmas coisas, como pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e aqui, que é a chancela final desse documento,
Nós e o Espírito Santo decidimos isso. Não vos abstenhais de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, de carnes sufocadas e de impurezas. Dessas coisas fareis bem em vos guardar conscienciosamente. Até breve. Adeus. Né? Até Deus, até o reencontro. Esse adeus é muito interessante, que na expressão deles é assim, até Deus, até nos encontrarmos. Né? E aqui essa expressão é importante, decidimos, o Espírito Santo em nós, é a autocompreensão de que a decisão que foi tomada naquele diálogo do Concílio de Jerusalém é uma decisão tomada sob a luz da inspiração divina. Isso no sentido que a comunidade examinou tudo que tinha, ponderou de um lado, de outro, como é que a gente faz? E escolheu por unanimidade, ou seja, esse é o caminho a ser tomado. Escolheu uma linha, porque tudo era a favor dessa linha. Eles escolheram isso porque era isso que tinha que ser feito. Eles têm ao seu lado a experiência histórica, a evidência bíblica e a opinião das testemunhas. Então, contra fatos não há argumentos. É esse o caminho que devemos tomar. Então, nessa hora, o Espírito Santo simplesmente ele ilumina para que as pessoas vejam diante dos olhos a verdade, né? Então, essa é uma realidade que o concílio, o Espírito Santo abriu uma luz. Não! É ter a clareza para ver, julgar e agir. Ver, está diante dos olhos uma verdade, então vamos entendê-la. É isso que tem que ser feito. Então, após esta assembleia conciliadora, uma carta foi escrita e eles cumprimentam todos juntos, todos que estão ali, e voltam para Antioquia e se reúnem com a comunidade entregando a carta. E aí, tendo se despedido daquela delegação, dirigiram-se a Antioquia e ali reuniram com a assembleia e entregaram a carta. A leitura, todos se alegraram, porque você imagine alguém que está em dúvida sobre a sua fé. Nós abraçamos uma fé agora, é ou não é? É isso ou não é isso? Então a alegria deles de saber, não, é isso mesmo. Judas e Silas eram também profetas, dirigiram a palavra de exortação e animação. Engraçado, o conceito de profeta é o pregador. É um pregador, alguém que fala em nome de Deus. Aquele pregador da palavra de Deus. Esses homens da palavra são porta-vozes, homens que pregam. Então isso aqui é muito interessante para a nossa vida. Aquilo que a igreja nos ensina, nós devemos, como profetas, como homens que falam em nome de Deus, levar às comunidades. Uma catequista, quando ensina a catequese às crianças, aos adolescentes, aos jovens e também aos adultos, ela é um profeta, alguém que fala em nome de Deus. Um sacerdote, quando prega o evangelho do púlpito, ou nas celebrações, ou escreve um documento, ele fala em nome de Deus. Porém, só tem a chancela da igreja quando ele fala aquilo que já foi dito, quando ele repercute aquilo que já foi ensinado. Nada que é autônomo dele ou criado por ele, antes que seja discutido pela igreja, pode ser chancelado por ela. Por isso que tanto a Sagrada Escritura como os livros de catequese, os livros de teologia, necessitam o imprimatur do ordinário local, que o faz depois de muita leitura, muito estudo sobre aquilo ali. Então, essa é algo que, desde o Concílio de Jerusalém, lá nos primeiros anos da nossa fé, nos é dado como norma de vida. Na continuação deste texto agora, diz que esses homens ficaram ali, esses profetas, Silas e Judas, ficaram por algum tempo, e depois Silas decidiu ficar lá, e Judas partiu sozinho de volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé retiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando muitos outros a palavra do Senhor. E aí termina essa parte. A comunidade cresce e continua a linha que agora oficialmente foi aprovada, ou seja, a carta de conciliação. A carta conciliar chegou aonde devia ter chegado, e a partir de agora todos seguem reconciliados.
Essa é a versão que São Lucas apresenta. Apóstolos, São Paulo também tem uma versão desta cena que está na carta. O que aconteceu na Galácia, né, com os Gálatas? Onde aqueles, possivelmente os mesmos homens que passaram por Antioquia, continuaram a sua pregação destoante da fé cristã. E São Paulo chegou à Galácia, que ele já tinha visitado, tinha formado as comunidades, e disse: vocês são loucos? Né? Ele chamou, ele até, vamos dizer assim, ele até se excede um pouco. E porque os cristãos da Galácia estavam se tornando judeus, não estavam vivendo a fé em Cristo. E aí Paulo vai fazer a exortação de uma maneira firme, lembrando tudo que o Concílio de Jerusalém tinha sido dito. Então, nem 8, nem 80. A fé cristã sempre busca o equilíbrio. E esse equilíbrio é muito importante para a fé. Bom, mas vamos ler a repercussão, né, e a comparação entre o que Lucas escreveu aqui com aquilo que São Paulo escreveu na Carta aos Gálatas na nossa próxima aula. Nós vamos fazer um estudo desse texto, que podemos dizer que o texto de Atos do livro e a Carta aos Gálatas são dos poucos livros no Novo Testamento que existe um paralelo, onde que a gente pode ver que eles caminham lado a lado. E até porque essa mesma cena ela é contada por outro autor. Mas nós vamos deixar para a nossa próxima lição. São Lucas não estava presente nessa reunião, mas ele relata de uma maneira muito fiel as informações que recebeu do apóstolo Paulo e daqueles que o instruíram. Então, podemos ter certeza que desde o início, né, como nos conta Paulo, como nos relata Lucas agora, devemos ver que a carta de conciliação, o documento conciliar, ele manteve a autoridade dos apóstolos, a responsabilidade com a palavra que está sendo pregada dentro de uma hierarquia muito estrita, de respeito às tradições da fé que existe e da relação que existe com as outras religiões. Isso faz parte desde a nossa primeira jornada enquanto cristãos. Bom, é isso que temos para hoje, gente boa. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Você que está no nosso canal, continue, compartilhe, divulgue, e a todos vocês, nesse início do mês de novembro, a paz esteja convosco e permaneça sempre no meio de nós. Até a próxima, fiquem com Deus.